meu boa noite para todos vocês. Queria agradecer demais o convite, mais uma vez. Para mim é uma alegria estar aqui, é uma satisfação, é uma honra. E você sabe que a gente prepara, né, uma palestra, uma aula, alguma coisa assim, e no fim, quem sai ganhando somos nós mesmos, né, que estudamos e pega um livro e lê, e aí assiste uma palestra e pega uma referência. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu queria começar lembrando de um caso que sempre quando, de repente, esse caso vem à tona e eu lembro dele, isso gera em mim uma emoção muito gostosa e eu queria compartilhar com vocês. Era um cristão que estava passando por uma fase da vida muito difícil. Estava passando muita dificuldade, muita fome, não tinha o que comer, não tinha trabalho, a família precisando de ajuda, não tinha medicamento. E aí ele sintonizou naquela rádio religiosa, cristã, né? E aí, ouvindo o locutor, ele diz: olha, se você estiver passando uma dificuldade, liga aqui, nós vamos orar por você. E aí ele, com muita fé, ele falou: poxa, eu vou ligar, porque às vezes uma oração pode me ajudar. E aí ele liga, e naquele turbilhão de ligações, a dele é selecionada e ele coloca ali a situação que ele está vivendo. Olha, eu estou passando muita dificuldade. E conta toda a história. O locutor se sensibiliza, eles fazem uma prece, eles fazem uma oração, e ele fala: olha, se você quiser, deixa o teu endereço para a nossa produção aqui em off, e se alguém estiver ouvindo e puder ajudar, mandar um alimento, mandar um remédio, alguma coisa para sua casa. E aí ele fez isso. Por esses acasos da vida, um não religioso estava ouvindo a rádio e ouviu aquela história e falou: quer saber? Eu vou pregar uma peça nesse cristão. Era alguém que não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, era não religioso, criticava a religião. Ele falou: eu vou pregar uma peça. E aí ele montou uma cesta básica, mas daquelas bem caprichadas. Ele falou: hoje eu pego um cristão. E aí montou aquela cesta e pediu para um mensageiro, né, para um portador, ir levar a cesta. Então ele foi ao endereço do cristão, com aquela cesta enorme, bateu na porta. Quando o cristão vê aquilo lá, ele quase cai para trás. Ele falou: eu sabia que Jesus ia me ajudar, eu tinha certeza que Deus ia me ajudar. Só que o que fez o rapaz, né? Ele fez a cesta e colocou uma carta. E diz que quem mandava aquela cesta básica recheada era Satanás. Ele fala: vou pegar esse cristão. E aí quando ele vê aquela cesta, ele pega, agradece o portador, o mensageiro, e quando ele está entrando, o mensageiro fala: poxa, mas você não vai ver quem é que está te mandando? Leia o bilhete. Você não quer saber quem é que está te mandando? Ele falou: não, meu amigo, quando Deus manda, até Satanás obedece. Então é nesse estado de espírito que eu gostaria de começar a nossa conversa. Lembrando de uma história que me sensibiliza demais, que é sobre os primeiros instantes do cristianismo. Então eu vou contar uma história que isso está escrito no livro Boa Nova, que é uma leitura obrigatória para qualquer cristão, para qualquer espírita, sobretudo, do nosso Chico Amor Xavier, escrito por Humberto de Campos. Então, no capítulo 3, Humberto de Campos conta o início do cristianismo na Terra. Eu acho isso maravilhoso, a gente poder saber como foram os primeiros movimentos de Jesus na Terra. E ele narra que Jesus vai até Jerusalém, isso no ano 30, portanto ele ainda não era conhecido. Ele estava começando, ele já tinha sido batizado por João Batista, ele estava começando, digamos assim, a vida pública dele, mas não era conhecido. Ele se senta na escadaria do templo em Jerusalém. Vocês podem imaginar que, apesar dele ainda naquele momento não ser famoso, vocês têm noção do magnetismo dele? Então, um grupo de homens olha para aquele homem diferente e um deles
não aguenta e vai conversar com aquele nazareno. E ele percebe que era um nazareno, que não era alguém da cidade grande, não era alguém de Jerusalém. Então esse homem se aproxima de Jesus, ele chamava Hanã, e fala: Galileu, o que você faz em Jerusalém? E aí Jesus responde para ele, olha que resposta. Ele diz, eu passo por Jerusalém procurando implantar o reino de Deus. Aquele homem fica um pouco incomodado e pergunta, reino de Deus? Do que se trata? O que é isso? E aí eu queria que vocês lembrassem da resposta de Jesus para sempre, porque Jesus diz, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Porque a gente pensa, 2000 anos depois, muita gente pensa que o reino de Deus é um lugar, né? Não, eu vou morrer e aí eu vou para o reino de Deus. E Jesus disse para Hanã, obra divina no coração dos homens. É isso que Jesus veio implantar na terra. E aí esse sacerdote, o Hanã, ele começa a debochar de Jesus. Ele fala, obra divina nas tuas mãos? Dizendo assim, você vem fazer um negócio tão grande, mas quem é você? Um galileu? Você não é nem de Jerusalém? E ele fala, obra de Deus, obra divina nas tuas mãos? Você tem seguidores? Aliás, ele pergunta, quem são os seus seguidores? Você conhece algum príncipe? Querendo dizer assim, você tem alguma influência? E aí Jesus responde de uma maneira linda. Ele fala assim, os meus seguidores vão chegar de todas as partes. Prestem atenção nas respostas de Jesus. Nossa, mas quantos seguidores você tem? Ainda mais hoje, né? Era das redes sociais, né? Não, mas ele tem 100 mil seguidores, ele tem 1 milhão de seguidores. Então foi isso que Hanã perguntou. E aí ele fala, não, os meus seguidores, os meus cooperadores, os meus trabalhadores, eles vão chegar de tudo que é canto. E aí Hanã fala assim, claro, os tolos estão em toda parte. Então, você vê que Jesus começa a ser testado nos primeiros instantes da vida pública dele. E aí esse sacerdote Hanã vira para ele e pergunta, você já viu uma estátua de lama? Querendo dizer assim, pra você fazer algo grandioso, algo bonito, não dá para ser com lama, não dá para ser com qualquer um que está vindo de todas as partes. E aí Jesus diz isso. Pode parecer complexo, mas a gente vai estudar. Ele diz assim, sacerdote, não tem mármore mais bonito do que o do sentimento. E não há cinzel, cinzel é aquela espátula, né? Para forjar a pedra ali. Não há cinzel, não há espátula maior do que o da boa vontade. Então ele dizia assim, para construir esse reino, eu preciso de sentimento e preciso de boa vontade. Em outras palavras, para ser seguidor de Jesus, seguidor raiz, não é o seguidor Nutella. Para ser o seguidor raiz, você precisa de coração, você precisa de sentimento e de boa vontade. Aí o sacerdote, essa conversa já estava produzindo um mal-estar em Hanã, que aí ele vira para Jesus e fala assim, vem cá, você conhece Roma, você conhece Atenas, falou cidades importantes da época. Imagina, entra alguém aqui e fala, não, eu vou implantar o reino. Você conhece São Paulo, você conhece Nova York, você conhece Singapura. Aí ele fala assim, eu conheço o amor e a verdade. Você conhece Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. E aí ele termina, o sacerdote, perguntando assim, mas você conhece as leis? E aí ele diz, Jesus responde, eu conheço a vontade de Deus. E aí, algo muito contrariado, esse sacerdote, desdenhando de Jesus, vai embora. E aí narra Humberto de Campos que Jesus faz o caminho de volta lá para o interior, passa por algumas cidadezinhas e chega
em Cafarnaum. Vocês vão lembrar, você tem o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e em volta do lago, ou do Mar da Galileia, você tem várias cidadezinhas. Imagina, 2000 anos atrás, eram cidades muito pequenas, muito modestas, muito simples, de agricultores, de pescadores. E aí Jesus chega em uma das cidades do lago, que é Cafarnaum, e aí ali no lago, aquilo tudo de pescador, e aí Jesus se aproxima de um barco simples, e dois homens, dois irmãos, arrumando o barco. Esses dois irmãos eram Simão, que mais tarde vem a ser Simão Pedro, e o seu irmão André. André, irmão de Simão. Jesus se aproxima dos dois e chama cada um deles pelo nome. Vocês imaginam o poder de Jesus se aproximando de cada um de vocês e chamando vocês pelo nome? Aliás, esse é um exercício que eu recomendo que todo mundo faça, ou na hora de dormir, ou na hora de levantar. Imaginem Jesus se aproximando de vocês e chamando vocês pelo nome, porque a gente, 2000 anos depois, a gente fez de tudo para criar um abismo entre nós e Jesus. E ele disse, onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Ele que não desdenhou de ninguém. Todo mundo que se aproximou, ele atendeu. Então, pensem em Jesus como um amigo, como alguém acessível. E aí ele chega naquele barco, André, Simão, e anuncia a boa nova. Aqueles dois ficam maravilhados com a figura de Jesus e perguntam assim, mas qual que é a sua proposta? O que você quer fazer? E aí Jesus conta, mais ou menos o que ele respondeu para Hanã. Eu quero implantar o reino de Deus. E explica tudo. E aí é linda essa cena. Você vê, quando Jesus diz que precisava de sentimento de boa vontade, o que André fala? André olha em volta, aquela Cafarnaum simples, de gente simples, gente humilde, pequenininha, e fala, mas Senhor, um rei aqui em Cafarnaum? Tem tão pouca gente. Então, é tão linda a aparente ingenuidade dele, né? Achando que Jesus queria implantar um reino em Cafarnaum. E aí entra a boa vontade dele e o sentimento do irmão, porque Simão fala, não, André, o lago é grande, tem cidade de monte. Se a gente juntar todas as cidades, já dá para fazer um reino. E aí Jesus, ouvindo aquilo, ele encontrou nos dois o que ele estava procurando, que é coração, sentimento e boa vontade. Ali Jesus começou a construir o colégio dos 12 apóstolos. E aí, Humberto de Campos, leiam, é maravilhoso, Humberto de Campos conta como Jesus vai convidando cada um dos outros apóstolos. E aí ele funda o colégio apostólico. Dali para frente é história, vocês sabem de praticamente tudo, quem sabe até melhor do que eu. Ele muda a história do planeta, porque a lei de Moisés na época era uma lei de justiça, só que a lei que ele veio trazer era uma lei de amor. Se naquela época havia olho por olho, dente por dente, ele veio ensinar o perdão, e isso foi perturbador. Às vezes eu fico pensando o que é uma senhora que viveu numa época que não tinha televisão dentro de casa. Se você pegasse essa senhora, esse senhor, com 5, 8 anos de idade, e dissesse assim, olha, no futuro, a senhora, o senhor vai conseguir falar com uma pessoa pelo celular que estiver no Japão. O que essa criança na época ia pensar? Pô, isso é uma loucura. E aí foi isso que pensaram sobre Jesus. É louco, porque como assim eu sou igual ao meu escravo? Era isso que pensava um romano. Como assim somos todos iguais? Como assim eu vou perdoar? Eu sou romano. O meu povo domina
todo mundo conhecido. Não tem essa de perdão. Porque naquela época, e infelizmente a gente faça essa reflexão até hoje, o que é desse mundo, o que é? É o revide. Então, experimenta dizer para uma pessoa, caso você tenha vivido uma situação muito dolorosa com alguém, experimenta dizer, não, mas eu perdoei. A pessoa, a depender do progresso moral que ela tiver, ela vai falar assim, mas como assim você perdoou? Você é maluco, você é maluca, olha o que a pessoa fez. Eu lembro um dia que eu entrei na sala de um grande empresário e ele falou, olha, eu preciso contratar um diretor para cuidar da área financeira da minha empresa. E aí, aquela mesa cheia de coisa, lotada de papel, de livro, de documento, aquele homem ocupado, no canto, a Bíblia aberta. E aí, entre conversas, eu perguntei, mas por que você precisa contratar um diretor financeiro? Cadê o teu diretor financeiro? Ele disse, olha, a gente tinha uma pessoa no financeiro, mas eu tive que mandá-la embora. A pessoa precisou ser desligada. E aí eu disse, mas por que você precisou mandar essa pessoa embora? E ela disse, esse rapaz me disse, eu contratei ela quando era jovenzinha, começou na recepção, foi crescendo, era simples, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu custei a faculdade. 15 anos depois, virou meu braço direito dentro da empresa e se ocupava da parte financeira. Falei, mas essa história é maravilhosa, mandou embora por quê? Porque, infelizmente, eu descobri que ela me roubou 12 milhões. E aí eu perdi totalmente o profissionalismo na hora e falei assim, você perdoou? Aí ele olha para a Bíblia, aí ele fala, não tem como, eu li isso aqui. Não tem como não perdoar. Não tem como guardar mágoa. Então, esse é alguém que leu, entendeu e praticou o que ele leu. Agora, eu fico imaginando, 2000 anos depois, somos no planeta, dizem 2 bilhões, 2 bilhões e meio de cristãos. Eu fico imaginando a hora que todos nós, cristãos, nos unirmos no mesmo ideal proposto e vivido por Jesus 2000 anos atrás. Da concórdia, da benemerência, da amizade, da fraternidade, da mansuetude, do perdão. Porque é lindo, porque naquela época me fez mal, eu faço mal. Na mesma medida, e se eu tiver poder, se eu tiver condição, eu faço mais ainda. E aí vem Jesus e fala, então, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Como se dissesse, não vai mudar a tua vida, o que a pessoa fez de ruim, vai mudar a vida dela. Essa é uma colheita dela, não é sua. E tem um ponto, né, sobre guardar mágoa, porque tem muita gente que quando sofre, guarda essa mágoa. E aí eu lembro de uma história que dá conta que 2 monges caminhavam na margem de um rio. Um monge era mais velho, era um ancião, era mais sábio, e o outro jovenzinho que estava com ele para aprender. Só que eles tinham feito um voto de castidade. Eles não podiam nem conversar com mulheres. Tudo dedicado à divindade deles. Todo o tempo deles. Eles não podiam conversar com mulher. E caminhavam à margem de um rio, de repente aparece uma mulher muito bonita e pede ajuda para eles. Olha, eu gostaria de chegar a outra margem do rio, mas eu não consigo, vocês podem me ajudar? O jovenzinho disfarça, finge que não vê. O ancião imediatamente toma a mulher no colo, atravessa para outra margem, deixa a mulher no rio, retorna e os dois seguem viagem. 1 hora depois, os dois em silêncio, caminhando. 1 hora depois, o jovenzinho fala para o ancião, mestre, eu preciso te perguntar, como que o senhor carregou aquela mulher e o nosso voto? Como que você carregou aquela mulher? E aí o ancião responde, eu carreguei aquela mulher por 30 segundos, você está carregando ela faz 1 hora.
A gente precisa tirar essas coisas do nosso coração, porque isso foi ensinado por Jesus, o perdão. E foi lindo, né? Porque perguntaram para ele, né? Os apóstolos perguntavam coisas, sobretudo Pedro, que se Jesus estivesse aqui a gente ia perguntar, porque ele perguntou, mestre, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar alguém que me faz mal? Quantas vezes? 7 vezes, mestre? Ele fala, poxa, eu não digo que 7, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, é vez pra caramba, é infinitamente. É para perdoar. Eu fico imaginando o dia que vai chegar que o perdão for uma prática e uma lei. E aí a gente vai olhar para o passado e vai dizer, meu Deus, naquela época não havia perdão. Tanto quanto a gente olha hoje e fala, meu Deus, 80 anos atrás não tinha televisão dentro de casa. E hoje a gente consegue fazer uma videochamada. Imagina quando o perdão existir e for a coisa mais corriqueira da vida. E é engraçado, porque eu acho que é algo que todo mundo aqui gostaria de ver. Só que a gente tem que começar a praticar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só o perdão. É que a história do perdão é comovedora demais, né? Para quem leu o livro Nosso Lar, que também é uma outra obra que espírita e não espírita deveria ler, porque dizem assim, não, eu não sei o que acontece depois da morte, porque nunca ninguém voltou para contar. Em Nosso Lar, o André Luiz volta e conta em detalhes. E a história do Nosso Lar, o filme é maravilhoso, mas ele não conta esse detalhe. No livro, vocês vão lembrar, a história muito resumida é o André Luiz desencarna e ele acorda, desperta no umbral, passa 8 anos numa zona de profundo sofrimento. Até que ele ora com muita fé, olha o poder de uma oração. Foi no dia que ele orou com muita verdade no coração dele, muita fé, ele é resgatado e é levado para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. E ali ele começa a entender um pouco de como que a banda toca, como que a coisa funciona. E na medida em que ele vai se adaptando, de repente, ele fala para os amigos dele ali, que estão cuidando do processo dele, né? Fala assim, vem cá, a minha mãe desencarnou, morreu antes de mim, mas até agora eu não encontrei com ela, ela não veio me visitar? E isso é maravilhoso, porque aí dizem para ele assim, não, veja só, não é que ela não veio te visitar, você está aqui graças a ela. Esses 8 anos que você passou no umbral, ela que trabalhou ardentemente para te retirar de lá. Poxa, mas então cadê ela? Eu quero abraçá-la, quero beijá-la. Ela, André, alcançou um nível moral tão grande que ela mora numa cidade espiritual que você não tem acesso. Você não pode ir até lá. Você tem que esperar ela te visitar. O tempo passa e essa mulher, a mãe dele, vem visitá-lo. Vem visitá-lo algumas vezes. Em uma das vezes, eu queria que vocês prestassem atenção. Essa história é comovedora. Em uma das vezes, o André Luiz pergunta assim, mãe, e o pai? Cadê meu pai? Porque também tem essa ilusão, né? Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, os dois estão juntos lá. E aí, a mãe diz, André, o seu pai está há algumas décadas no umbral. Mas mãe, então vamos lá buscá-lo. Não é isso? Não é isso que a gente quer para um ente querido? Mas vamos agora. Eu largo tudo, vamos buscar. E ela diz, não, André, eu tenho ido sistematicamente, mas ele não consegue nem me ver, ele não tem alcance espiritual. Devido à sua pequenez moral, ele não consegue me ver. E aí ela diz, eu tenho ido, mas eu não tenho conseguido resgatá-lo. E aí André fala assim, e com quem que ele está? E aí a mãe diz, ele está com 2 das amantes que ele tinha na Terra. Aí o homem do mundo se revolta, né? Então, ele tinha amante, desencarna, vai para um umbral com as 2 amantes. E a esposa,
Isso aqui não é normal. Vocês entenderam? A esposa, sabendo da situação, ela tenta... Vocês entendem o que é amor agora? Amor fraternal, o amor de Jesus. Por quê? Veja só, o eu perdoo, mas não esqueço, repitam comigo, não é perdão. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Ela foi atrás do marido com as duas amantes. Bom, se eu terminasse a história aqui, ela já era comovedora. Só que ela vai além. E para os mais fracos, ela pode ser até perturbadora a história. Por quê? Porque chega num determinado momento do livro que a mãe do André Luiz diz, filho, feliz da vida, ela conta isso. Você não sabe. Conversei com o meu mentor e eu vou reencarnar no planeta Terra. O André Luiz quase cai para trás, porque ela já tinha avanço moral suficiente para não precisar mais encarnar. Você imagina que você está... Veja só, a cena é essa aqui. Você desencarnou, você está numa esfera espiritual que no livro eles nem descrevem, nem dá, a gente não teria alcance para entender. Você não precisa mais encarnar. Mas aí ela diz, por amor eu vou encarnar. E aí André Luiz fala assim, mas como que vai ser? Qual que é o plano da sua reencarnação? E aí ela diz, eu vou reencarnar e eu vou casar com o seu pai. E aí ele pergunta, e as amantes? Alguém lembra? As amantes vão ser filhas dessa mulher. Porque é na família, por isso que família, em muitos casos, pelo que eu ouço, pelo que a gente sabe, por isso que a família é um lugar, muitas vezes, muito complexo, muito difícil. Porque é na família que essa mulher vai pegar as duas filhas pequenininhas. Claro que ela vai ter esquecido, né? Pela benção que é o esquecimento. Ela vai pegar as duas filhas pequenininhas e vai ensinar ela, que já alcançou esse nível moral, e vai ensinar de pequeno, você não pode pegar o apontador da amiga, a boneca da amiga você não pode estragar. Né? Porque você imagina essas meninas na adolescência, né? Então, essa mãe vai colocar o freio. Agora, veja, só é possível um cristão fazer isso. Um cristão no sentido de, eu realmente perdoo, entendo que essa pessoa é um irmão tanto quanto eu, é um ser tanto quanto eu, falível tanto quanto eu já fali, e agora a gente vai construir uma vida nova juntos. Graças aos ensinamentos de Jesus que a gente teve a honra, e tem a honra de conhecer, de estudar, de sentar. Imagina, esse frio, a gente sair de casa para ouvir falar de Jesus, para fazer uma prece. Eu fico imaginando quantos lares hoje não teriam uma vibração melhor se as pessoas fizessem uma oração em família, uma prece por dia, tomasse uma água fluida, fizesse o evangelho. A gente vê tanta coisa ruim em notícia, televisão, redes sociais, tanta desgraça, tanta coisa torpe, que de repente um lar em paz, um lar equilibrado. É isso que a gente devia orar para Deus e pedir para Deus, em nome de Jesus, que o meu lar, que a minha família esteja em equilíbrio. Agora, a gente ainda está numa espécie de infância espiritual. E os nossos pedidos para Jesus, os nossos pedidos para Deus, muitas vezes, são pedidos infantis. Quem tem criança aqui em casa sabe. O que as crianças pedem quase que todas as noites? Quero comer doce, não quero fazer lição de casa, não quero tomar banho, quero dormir sem escovar o dente, não quero estudar para a prova. Não é isso? Agora, a gente pode deixar as crianças fazerem isso, os filhos? Não. Aliás, tem uma frase, algo do tipo, se você quer destruir uma pessoa, faça-lhe todas as vontades.
Então, quando as crianças pedem isso e a gente diz não, muitas vezes o que os filhos falam? Nossa, como meu pai é chato, mas ele não deixa nada. Meu Deus, meu pai não deixa eu comer brigadeiro, não deixa eu dormir sem escovar o dente, não deixa eu não estudar. E aí a gente tem essa visão imatura de Deus. Por quê? Porque a gente pediu um carro, a gente pediu um trabalho, a gente pediu um marido. Coisas que se Deus desse pra gente, ia nos fazer mal. E aí, óbvio, que não tem nada contra você querer prosperar na vida, né? Através de um trabalho digno, honesto. Mas a gente precisava temperar um pouco mais os nossos pedidos. A gente precisava temperar um pouco mais os nossos desejos. Por isso que é, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se eu for escolher, eu vou escolher como uma criança. Por quê? Porque a gente ainda não chegou num progresso moral suficientemente bom para tomar decisões. Por isso que Deus vai colocando a gente num caminho que muitas vezes a gente não entende. Aliás, quando a gente olha a nossa história para trás, né, as coisas começam a fazer mais sentido. É que na hora a gente está um pouco perturbado, né? Essa história que eu contei no começo, né, daquela fé do cristão que liga no rádio, eu sempre me apego muito a esses exemplos de fé, de acreditar, de falar de coração, Pai, seja feita a tua vontade. E aí eu lembro, essa cena é maravilhosa. Um romano muito importante vai visitar Jesus. Então Jesus está com os companheiros, atendendo, com os apóstolos, e aí entra um romano, que já era uma cena que já era complexa. Por quê? Porque, de novo, romano, gente, não misturava com judeu, entende? Não misturava com carpinteiro. Então aquele romano entra onde está Jesus e fala, Senhor, chama Jesus de uma maneira respeitosa. Eu tenho um servo na minha casa que está muito doente e eu gostaria muito que o Senhor pudesse curá-lo. Olha que cena. De novo, romano odeia judeu por conta da sua vaidade, da soberba. E esse romano não só vai ver Jesus, como pede algo para Jesus, sabendo que Jesus tinha o poder de curar. E fala, eu tenho um servo na minha casa e ele está gravemente enfermo, eu queria muito que o Senhor curasse ele. Bom, os companheiros estão ali vendo aquela cena, não entendem nada. E aí Jesus fala uma coisa linda, bem a cara de Jesus. Ele diz, tá bom, vamos lá. Aí esse romano vira e fala assim, Senhor, essa frase não pode sair dos nossos corações. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, na minha casa, mas dizei uma só palavra e ele será curado. Jesus olha os amigos, como se dissesse, vocês estão vendo o que ele acabou de fazer? Jesus diz, como que é, amigo? Aí ele fala, eu sou importante em Roma, eu tenho soldados. Se eu disser para os meus soldados, vão para lá, eles vão, eles me obedecem. Se eu disser, vão para lá, eles vão também. E assim como eu tenho poder, eu sei que você tem o poder de curar à distância. Diz uma só palavra e ele será curado. Jesus fala, eu nunca vi tanta fé num homem. E aí ele fala para o romano, pode ir para casa. Quando você chegar, o seu servo vai estar curado. Acontece algo parecido com a mulher que ficou conhecida como o caso da mulher hemorroíça. Lembram? Não. Jesus andava no meio da multidão. Aquele empurra-empurra. Os apóstolos tentando ajudar, todo mundo querendo chegar em Jesus, pedir alguma coisa para Jesus. E aí, de repente, Jesus para, olha para os apóstolos no meio da multidão e fala assim, quem é que tocou em mim? Mas, Senhor, como assim, quem é que tocou em você? Olha essa multidão de gente. Aí ele diz, não, mas alguém tocou em mim, porque saiu de mim uma virtude, como se dissesse, algo de mim foi doado.
E aí Jesus busca a pessoa e vê uma mulher que tinha algum tipo de doença ou de condição, que ela tinha um fluxo de sangue muito significativo. E ela achou que era só tocar em Jesus que ela ia ser curada. Entende? Não era sentar com Jesus e fazer um banquete, conversar e orar e põe a mão na cabeça e faz isso, é só tocar em Jesus. E ela é curada naquela hora, porque tocou nas vestes de Jesus. Esse é o poder de Jesus, a gente não pode se afastar disso. A gente não pode achar que Jesus só é alcançável através dos dogmas que a gente criou na nossa cabeça imatura. Eu vou rezar 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso, aí ele vai me ouvir. Eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que confessar, eu tenho que comungar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando Jesus quer da gente o coração e o sentimento. Por isso que quando a gente vê Chico Xavier, lê Chico Xavier, a gente se emociona demais com aquele homem. Porque mais de 20 anos do seu desencarne e as histórias que brotam até hoje. Fui ler a biografia do Marcel Souto-Maior, um dos grandes biógrafos do Chico. Ele conta que 2 jornalistas queriam desmascarar o Chico, né? Porque chegou uma hora que as pessoas achavam que era mentira, porque era tão maravilhoso que as pessoas achavam que era mentira, que era charlatão. E aí 2 deles, 2 jornalistas, vão até Uberaba, se hospedam num hotel, ficam esperando a hora da sessão e, na hora da sessão, vão para a sessão do centro dele. No caminho, na rua, os 2, caminhando, um fala para o outro, sozinho na rua, sozinho aos olhos dos homens. Um fala para o outro o seguinte, e se a gente pedisse para o Chico, para a gente rubricar aquele calhamaço de folha que fica na mesa dele? Porque uma das hipóteses era, pô, ele já vem com aquilo tudo escrito, ele faz um teatro lá, mas aquilo tudo já está escrito, mas se a gente rubricar, a gente vai ter certeza que ele escreveu na hora aquelas cartas, as mensagens, os livros. Pô, excelente ideia. E aí eles chegam no centro, ficam esperando, só que o tempo vai passando, o Chico não chega, porque também muita gente se ilude achando que o Chico era médium, e que ele foi médium, e que ele vivia disso. Mas a gente esquece que ele trabalhou no Ministério da Agricultura, então ele tinha horário, ele tinha trabalho. Então ele chegou na hora da sessão, em cima da hora. Ele chegou tão em cima da hora que a luz já estava apagada, a música já estava rolando. Então quando ele entra, ele senta à mesa e os repórteres não conseguem perguntar para ele se eles podiam rubricar. Então ele senta, faz a prece de abertura e quando termina a prece, o Chico levanta e diz, o nosso Emmanuel está aqui dizendo que os repórteres podem rubricar as páginas. Então, os exemplos que a gente tem, o Divaldo, né? O Divaldo uma vez contou uma história. O Divaldo contou uma história que uma vez, também, o Divaldo foi muito assediado, né? As pessoas, muita gente maledicente queria fazer mal para ele. E aí um dia fizeram uma pergunta muito cabeluda, do tipo, mas se Deus está em toda parte, então como que ele pode estar no vácuo? Porque o vácuo, a princípio, é a ausência de qualquer coisa. Então, a pergunta dessa, a pergunta que eu faço é, o que isso vai mudar na sua vida? Isso vai te fazer, sinceramente, um ser humano melhor? Vai te fazer mais amoroso, mais manso, mais caridoso? Vai perdoar alguém que te fez mal? Então essas histórias todas, infelizmente, a gente precisa encerrar nossa conversa. Eu queria ter mais tempo, tinha tanta coisa para falar, mas em respeito ao horário eu vou terminar e eu queria deixar uma frase de Emmanuel para a gente meditar. Olha que frase linda, para que a gente nunca
perca a esperança, porque vai ter gente que vai falar, revida, te fez mal, revida. Vai ter gente que vai justificar guerra, vai ter gente que vai justificar bomba. E aí alguém vai dizer, não, vamos amar. E aí essa pessoa vai ser ridicularizada. Aí vem Emmanuel e diz uma frase que a gente devia guardar no nosso coração. Ama sempre. E quando você estiver a ponto de desacreditar no poder do amor, lembra de Jesus. Voltem para casa em paz, voltem para os seus lares em paz e construam com o sentimento e com a boa vontade o reino de Deus no coração de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.